Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja sobre você neste dia especial. Que o Shalom do Eterno alcance a sua vida neste ano de 2025 e você seja impactado pela glória de Deus. Estamos preparando uma programação especial para você neste ano. Como já falamos no primeiro programa da semana passada, nós vamos estar estudando o alfabeto hebraico, tirando maravilhas para as nossas vidas de insights profundos. E o quanto nós aprendemos com apenas chegando ao conhecimento do design, da gematria e o significado especial de cada palavra. Agora, se você quer aprender um pouco mais sobre as coisas da Adna TV, você está acompanhando aí as nossas redes sociais, está aparecendo para você. Você pode entrar no programa especial, o canal Adna Oficial, e lá você vai ter toda a programação dos nossos anos anteriores. Muitos programas de podcast ao vivo, conversa, curiosidade bíblica. No nosso programa Lendo e Entendendo a Bíblia, nós temos mais de 30 capítulos de episódios que vão tratar da história de Abraão, da história dos patriarcas, os primeiros reis de Israel. Muita curiosidade bíblica que você pode voltar lá e estar assistindo. Mas para este ano, enquanto eu preparava um conteúdo sobre aquilo que você já viu a semana passada, que nós vamos estar estudando a linguagem sagrada, o hebraico, eu cheguei a um livro que já tinha ouvido falar há muitos anos atrás, e ao encontrá-lo, eu gostaria de trazer para vocês do rabino Aaron Raskin, ali de Nova York. Ele passou anos junto com o seu professor estudando cada uma das letras do alfabeto e a profundidade que ela nos traz, porque elas falam do próprio Deus, porque Ele é a palavra viva que se fez carne. Por isso, não saia daí. Hoje nós vamos começar na primeira das 22 letras do alfabeto hebraico, o Aleph. Nós vamos aprender curiosidades, insights, significados profundos que estarão trazendo para nós coisas novas e que já estão implícitas na palavra de Deus desde a criação de todas as coisas. Então não saia daí e venha juntamente conosco aprender muita coisa que Deus tem para você. E não deixe de já compartilhar essa programação para o seu amigo, no grupo da sua família, para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Bem, meus irmãos, como falamos hoje, estaremos começando pela primeira das 22 letras do alfabeto hebraico. Nós vamos estar estudando o Aleph. O Aleph é uma letra especial, não é apenas porque ela é a primeira letra, mas porque ela traz insights profundos. Sabe, o rabino Shneur Salmad Laid, fundador da Chabad, um grupo de estudos judaicos ali de Nova York, ele queria ensinar o seu filho sobre a profundidade do alfabeto, das letras que formam o que chamamos de esta linguagem sagrada, que é o hebraico. E aí ele chamou um dos seus alunos e ele disse assim: olha, todos nós temos uma mitzvah de Deus. O que é uma mitzvah? Um mandamento, uma ordenança. Você tem a sua mitzvah, eu tenho a minha mitzvah. A sua mitzvah é dar sustento à sua família. E a minha mitzvah, como bom pai, é ensinar o meu filho. Mas eu gostaria de fazer uma troca com você, disse o rabino. Eu vou pagar você para você sustentar a sua família e você vai ensinar o meu filho a aprender o que há de mais profundo no alfabeto hebraico. E ele disse: mas eu não quero que você apenas ensine ele, porque ele já sabe falar hebraico, mas eu quero que você ensine ele a profundidade, muito mais do que dizer que a primeira letra é o Aleph, que ela tem essa imagem tão linda e bonita que nós vamos estar mostrando para você aí, neste cenário, neste mosaico de uma letra tão bela. Não é apenas o que os americanos dizem, um stroke do dedo de Deus, que fez um pontinho em cima, um outro pontinho embaixo e conectou eles com uma transversal, sabe? Nós vamos aprender coisas maravilhosas que tudo faz sentido naquilo que Deus tentou passar para eles. Então, o que é um Aleph? Como está aí na tela para vocês, parece que quando você olha essa letra, ela já nos dá o entendimento de que ela não é uma letra comum, porque ela é a união de 3 outras letras do hebraico. Como assim, pastor? Se você olhar em cima tem um ponto, tem um outro ponto embaixo
e ele está conectado entre elas. Por quê? Porque esta letra que está em cima, ela é a letra Iad. A letra de baixo é um outro Iad. Está conectada com o que eles chamam de um diagonal Vav. Mas ela tem algo profundo. Assim, quando você aprende o nosso alfabeto comum, a letra A maiúscula, ela parece uma vela de barco. Mas a letra A minúscula, ela parece algo totalmente diferente, uma bolinha de sabão, algo assim. E tudo tem uma razão. Da mesma maneira, esse design da letra Aleph, ela representa algo muito profundo. Olha só, o Iad de cima representa Deus. Deus, ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. O nosso entendimento é apenas um ponto distante da essência de quem Deus é. O Iad de baixo, ele representa eu, você, o povo judeu, o povo de Deus, que está distante de Deus e que, se não entender quem Ele é e o quão humilde e pequeno nós somos diante de Deus, não conseguiremos chegar à compreensão da grandeza do Criador de todas as coisas. Mas para que nós possamos conectar a Ele, Deus deixou para nós o Vav, que representa a fé. Por meio da fé, eu posso me conectar a um Deus que é muito profundo. Um certo rabino diz que o ensinamento ainda é mais profundo porque este Vav pode representar a Torá, um ensinamento divino que nos conecta à realidade de quem Deus é. Então o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, representa a união entre o divino e o humano. Um design simples, mas que com uma profundidade nos mostra que o propósito eterno de Deus era se revelar por meio da fé a sua criatura, aquele que Ele criou para o representar e que por meio da fé se conecta a tudo que Ele tem para nós. Então as letras não são apenas algo que faz parte de um alfabeto, elas têm algo profundo dentro do seu próprio design. Nós podemos ver algo que Deus queria passar na primeira letra, a conexão do divino com o humano. Por mais que a letra Aleph não tenha som sozinha de si, ela seria o A, da onde vem o nome Abrão, mas quando une com outras vogais, com outras consoantes, ela dá um som profundo. Por meio do entendimento que nós alcançamos pela fé no que Deus tem para nós, Ele libera um entendimento profundo para alcançarmos a realidade de quem Ele é. E quando compreendemos quem Deus é, nós podemos entender a própria gematria desta palavra. A letra Aleph é a primeira letra. E dentro do alfabeto hebraico, a primeira letra representa o número 1. O seu valor numérico é o 1. Não só porque ela é a primeira, porque como o Aleph, como falei, representa Deus, ela está ligada à unidade de quem Deus é. Sabe, tem um texto que eu não tenho aqui para você, mas ele está lá em Deuteronômio, quando Deus vai falar com Moisés para falar ao povo, ele diz assim: diga ao povo, este é considerado talvez o versículo mais sagrado para o povo judeu que estuda a Torá. Deuteronômio 6,4: ouça, ó Israel, o teu Deus, Jeová, ele é ele é Echad, ele é único, ele é um único Deus que se revela a mim e a você. Mas num sentido mais profundo, nós vimos aqui que alguns rabinos olham e entenderam que dentro da letra Aleph nós temos outras 3 letras, que é o Yad, 2 Yads e um Vav. A letra Yad, ela é a 10ª letra do alfabeto, então ela tem uma representação 10. Então temos 2 Yads, já tem a soma de 20. O Vav representa o número 6, porque é a 6ª letra. A soma do Aleph, unindo essas 3 letras, dá a gematria 26. Então, meus irmãos, essa letra, essa palavra que é tão sagrada, o nome sagrado de Deus, conhecido como tetragrama, em português nós falamos Jeová, mas na verdade em hebraico é o Yad He Vav He. Está aí na tela para você. Estas palavras, ou essa palavra sagrada que os judeus nem pronunciam, que transliteraram para o Adonai, para não utilizar o nome de Deus em vão, ela é 3 letras, uma delas se repete 2 vezes,
que é o Yad, o Re, o Vav e o Re. E o Aleph, na sua gematria, soma 26. E quando nós somamos cada uma dessas letras do nome sagrado de Deus, a gematria vai dar o Yad, que vale 10, o Re, que vale 5, o Vav, que vale 6 e o Re, que vale 5, somando a mesma quantidade de que o Aleph, nos mostrando que a primeira letra do alfabeto hebraico também é usada para representar Deus. Quando se fala do nome de Deus, nós estamos falando do Aleph em ultimato, o primeiro, o único de todos os tempos. Por isso que ele tem um significado profundo. Eu falei para vocês que nossa programação deste ano vamos estar vendo cada uma das letras e nós vamos ver o design, a gematria e o seu significado. E dentro do significado de cada uma dessas letras nós aprendemos coisas maravilhosas. Como o primeiro significado da letra Aleph, ela é apresentada em 3 formas diferentes: o Aluf, o Ufana e o Pelé. Cada uma destas representações aponta para um significado mais profundo. O Aleph significa mestre, aquele que está acima de tudo, o chefe de todas as coisas. O segundo, que é o Fana, é o aprendizado e o professor. E o terceiro significado, o Pelé, aponta para algo que é maravilhoso. Então vamos ver cada uma dessas definições ou do significado. O primeiro vai ser colocado aí na sua tela, ela em hebraico, e como é o som dessa palavra, que é o Aluf, que está relacionado a mestre. Mestre, o que quer dizer? Permite entender que Deus, como Criador, Ele foi o mestre, design de todas as coisas, colocando no universo tudo o que precisa ser colocado, nos mostrando que existe um olho que tudo vê. Existe um ouvido que tudo ouve e que nada do que foi criado pelo acaso, como dizem algumas pessoas. Mas não, existe um Criador por trás de todas as coisas, que é um mestre, conhecedor, onipotente, e que tudo que criou não foi criado do nada, sabe? Ele fez todas as coisas porque o universo obedece ao seu comando. Este é o primeiro significado do Aleph. Mas o segundo significado é Ufana. Vai aparecer aí a próxima palavra para você. Essas palavras, elas significam uma escola ou um professor. Sabe, dizendo que não apenas apresentamos Deus como o Criador, mas também aquele que ensina a humanidade a representá-lo. E por meio da sua Torá. O irmão sabe que a palavra Torá não é lei, como muitos pensam. A palavra Torá é o ensino divino, que nos revela sobre o que Deus tem para nós. E segundo os rabinos estudaram, a Torá, ela mantém 603 mandamentos, ordenanças, ensinamentos que, se forem seguidos, nos vão levar a viver uma vida segundo aquilo que Deus espera para as nossas vidas. Por meio da sabedoria de Deus, pelo Aleph eterno, a primeira letra, Deus criou todas as coisas e também se revela a nós da maneira que Ele quer que nós vivamos. Mas, finalmente, o próximo significado é a palavra que, lembrando essas mesmas letras, a palavrinha Pelé. O Pelé, ou Pelá, como dizem alguns eruditos, significa maravilhoso. É o nível mais místico e espiritual da Torá, sabe? Representando que o nosso Deus, Ele tem algo profundo que estava envolvido lá nos primeiros capítulos do Gênesis, que nem mesmo nós, ao lermos, compreendemos, que é a revelação do seu Mashiach, a revelação do seu Messias. E aí, uns rabinos muito renomados, estudando este texto das letras do alfabeto, o Baal Shem Tov diz que ele, entrando nas câmaras eternas, ele fez uma pergunta ao Messias e disse: Mashiach, quando é que você virá? E o Mashiach então responde a ele: quando o meu ensinamento, quando o meu conhecimento, quando a minha graça for revelada por todo mundo, então eu virei. Sabe, para nós que cremos que Jesus já veio a primeira vez, Ele disse que Ele voltaria uma nova vez quando o seu evangelho fosse revelado a toda
criatura e pregado que existe uma salvação, que existe um Salvador que quer alcançar as nossas vidas. E sabe que é algo que é muito profundo? Que os rabinos judeus, mesmo não crendo que Jesus veio pela sua primeira vez, eles conseguem ver algo profundo dentro das escrituras judaicas que mostram a realidade de como Deus se revela por meio da gematria, por meio dos significados e dos designs dentro da sua própria revelação do seu alfabeto. E aí, esse Rabino Baal Shem Tov, ele diz que o Talmud nos ensina que Deus criou o mundo para existir em 6.000 anos, dividido em 6 eras. E cada uma dessas eras nos aponta algo maravilhoso. Olha só, a primeira era é conhecida como Tohu, caos. A segunda era é a fase da Torá e a terceira era é a fase do Messias. O que isso significa? Na primeira era, na fase do Tohu, ou na fase do caos, estava Adão, que recebeu tudo de Deus. Era o Aluf. Deus, como um mestre, se apresenta a ele e diz: você vai ser o meu representante. E a primeira vez que Deus mostra Adão, lá no texto sagrado, Adão está repetindo o que Deus fez. A Bíblia diz que por meio das palavras de Deus, as coisas vieram à existência. Então, Adão, na primeira fase, na primeira era da criação de Deus, a Bíblia diz que foi ele que nomeou os animais. E o nome que ele deu aos animais vieram a existir. Adão dizia a eles e se curvavam os animais a ele, entendendo que ele não era o Criador, mas ele era o representante do Criador. Por isso que quando Deus nos cria, e a Bíblia diz que ele nos cria a sua imagem e semelhança, a semelhança de Deus, como Deus criou, ele quer que nós estejamos prontos para dar sequência na sua criação. Mas por que essa era chamada a Era do Caos? Porque Adão não deu crédito ao ensinamento ou a Torá, a lei de Deus. E ele desobedeceu e o pecado entrou na humanidade e todos nós perdemos o nosso Éden. E por causa do pecado, os sábios vão dizer que Deus escolhe um homem para começar uma nova era. E ele chama esse homem, chamado Abrão. E ele diz: Abrão, eu tenho algo profundo para fazer por meio de você. Por meio de você, eu vou introduzir a Torá. Sabe algo que é profundo? A Bíblia diz que Abraão é o primeiro homem chamado de um amigo de Deus. Ele obedeceu a Deus mesmo não tendo conhecimento de quem Deus era. Adão foi criado por Deus, Deus vinha se revelava a ele, mas ele desobedeceu. A Bíblia diz que Abraão conseguiu ver uma realidade que estava profunda além dele. E Abraão representa esta segunda fase, que é a era do ensinamento, a era do entendimento daquilo que Deus tem para a humanidade. Mas esta era estava apontando para aquilo que Deus disse para Abraão: por meio de ti eu abençoarei todas as famílias da terra, por meio do seu descendente, o Messias. Chegará a última fase, a era dos dias do Messias. E aí é o conceito rabínico do Pelé, que diz que é a era maravilhosa. Somente a era do Messias terá o poder de inaugurar a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade que o mundo tanto espera. E aí, o Rabino Baal Shem Tov disse assim, olhando este texto, nós podemos entender que dentro de um Aleph, dentro da primeira letra do alfabeto hebraico, Deus já se revela estas 3 fases do Aluf, do Ufana e do Pelá. Dentro de cada uma dessas partes do design da letra, ele estava nos mostrando que Deus quer que nós não vivamos para sempre envolvidos numa vida de pecado, mas que nós saímos dessa vida de pecados e alcançamos uma realidade maior. Olha o que diz este rabino conhecido como Walter Hebb, o fundador do Chabad, que eu já falei para vocês. Ele diz que esta palavra, pequena Aleph, a primeira palavra, ela está linkada a outras 2 palavrinhas que eu quero colocar aqui para vocês, que é a palavrinha Golá e a palavra Geulá. Se você notar essas 2 palavrinhas hebraicas, elas parecem a mesma, mas uma quer dizer exílio e a outra quer dizer redenção. Mas a diferença entre elas é que no meio delas tem uma letra a mais. E a letra que faz toda a diferença é o Aleph.
E aí esse rabino disse assim, olha, a presença do Aleph, a presença representada de Deus, muda todas as coisas na nossa vida. Por quê? Quando alguém coloca um Aleph dentro do nosso exílio, nós somos transformados a vivermos a verdadeira redenção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O povo judeu não compreendeu, mas o verdadeiro Aleph, o Filho de Deus, aquele que se fez carne, veio estar um dia conosco. E a Bíblia diz que ele se fez carne, veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Mas aqueles que compreendem o que ele veio fazer, ele transforma na redenção eterna, a vivermos a realidade daquilo que ele tem para nós. O nosso exílio, por causa do pecado, fomos banidos do nosso Éden, mas na era do Messias, a era da graça, representada pela letra Aleph, nos fortalece a alcançarmos a verdadeira redenção. Então, os estágios de Deus como mestre do universo, o professor dos professores, que era o Rabino Jesus, nos apresentará a era do Messias, a era da redenção final, a qual a Bíblia diz que até a criação aguarda com ansiedade que chegue este momento. E é esse significado da era maravilhosa. Quando Deus se revela a nós, nós somos maravilhados daquilo que Ele tem para nós. Por isso que o profeta Isaías diz que o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o principal da paz. E quando nós temos Jesus envolvido nas nossas vidas, nós temos tudo aquilo que nós esperamos. Tudo isso está dentro do conceito da letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Tenho certeza que você aprendeu algumas coisas novas, assim como eu aprendi. Eu gostei muito desse estudo e nós temos muito mais para aprender. Estamos ainda na primeira letra. São 22 letras do alfabeto hebraico. Então, já compartilhe essa programação com seus amigos e venha estar conosco na próxima semana, onde nós vamos estar aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal, semana após semana, olhando o conteúdo da Bíblia e buscando o entendimento. Por quê? A programação foi preparada para você com este intuito de lermos e buscarmos entendimento para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e deixe que o verdadeiro Aleph, o Criador de todas as coisas, o Pai da eternidade, possa reinar na sua vida e trazer um entendimento daquilo que nós vamos aprender a semana que vem, na segunda letra, que é a letra Bet. Talvez você já tenha ouvido falar algumas coisas sobre esta letra do alfabeto hebraico, mas não deixe de estar conosco na semana que vem, onde você vai aprender coisas novas. Que Deus abençoe a sua vida. Contamos com você semana após semana, onde nós estaremos lendo e buscando o entendimento para as nossas vidas. Te aguardamos na próxima semana aqui no programa Lendo e Entendendo a Bíblia.